Olá! Iniciaremos uma série de estudos sobre a história do cristianismo. Nessa primeira fase, faremos uma breve análise do judaísmo. Que Jesus nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Neste início, voltaremos bastante no tempo. Falaremos sobre a Mesopotâmia, o berço da nossa civilização. Deixando de ser caçador e coletor, o ser humano sedentarizou-se às margens dos rios Tigre e Eufrates, propiciando a Revolução Agrícola. Grandes grupos civilizacionais são formados, como por exemplo a Suméria, e através da criação da escrita, podemos agora gravar nossos primeiros textos e dar início à história da humanidade. Surge então, nessa especial região entre os rios, especificamente na Babilônia, um rei chamado Hammurabi. Hábil guerreiro, conquista diversas cidades, funda o primeiro império babilônico e cria o Código de Hammurabi, aquele que se baseava na lei de Talião ou da retaliação, isto é, para cada crime cometido, uma pena equivalente, evitando assim revides desproporcionais. E é também nesse período e contexto que aparecerá a figura bíblica de Abraão, o primeiro patriarca da antiguidade. Abraão sai da cidade de Ur, ali mesmo na Mesopotâmia, e segue para a Terra Prometida, onde hoje é a Palestina, sob inspiração divina. Assim, e a partir dele, inicia-se a formação do povo hebreu, dando início à belíssima e mais tradicional religião monoteísta, o judaísmo. Seguindo a genealogia de Abraão, nós teremos seu descendente direto Isaque, e depois seu neto Jacó, que teve uma dúzia de filhos. Jacó, depois conhecido como Israel, tinha um filho preferido, causando assim muita inveja na sua família. Ele se chamava José. Um dia, o filho predileto caiu numa armadilha e fora vendido como escravo para o Egito, pelos próprios irmãos enfurecidos e cegos de ciúme. E José, com sua grande inteligência e intuição, passou de prisioneiro a uma espécie de primeiro-ministro do faraó egípcio, acumulando enormes poderes e responsabilidades. Uma grande seca e fome assolou toda a região, mas o Egito, pela influência direta do administrador israelita, manteve a população bem alimentada todo o tempo. Infelizmente, o caos visitou diversos lugares neste mesmo período, principalmente a região da Canaã, também conhecida como Terra Prometida, onde o povo hebreu habitava, fazendo com que eles fugissem da miséria e fossem tentar refúgio justamente na misericórdia do seu irmão vitorioso. José, cheio de compaixão, perdoa seus familiares e acolhe todo um povo faminto que chega ao Egito. Os séculos passam, essas histórias acabam sendo esquecidas, e quem não é lembrado não é respeitado. Assim, o povo hebreu torna-se escravo nas terras distantes do Egito. E é nesse cenário de falta de liberdade que Deus nos envia o responsável pela primeira grande revelação, Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés foi adotado pela filha do faraó, que o encontrou dentro de um cesto, enquanto se banhava no rio Nilo, e o educou na corte como príncipe do Egito. Na idade adulta, após ter matado um feitor egípcio levado pela cólera, é obrigado a partir para exílio, a fim de escapar à pena de morte. Décadas depois, no Monte de Horebe, ele tem uma revelação divina e compreende sua enorme missão: libertar o povo de Israel e levá-los à terra que fora prometida a Abraão. Durante 40 anos, conduz o povo hebreu na peregrinação pelo deserto. Ainda segundo a Bíblia, neste grande período de tempo, recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. Estas leis morais regulamentavam a relação do ser humano com o Criador e com o seu próximo. Além das diretrizes divinas, Moisés também apresentava um código de regras civis, baseado na mesma lei de Talião descrita no início do estudo, o famoso olho por olho, dente por dente. Moisés liderou seu povo, que fora dividido em 12 tribos. Essas tribos nada mais eram que as unidades patriarcais originadas dos 12 filhos de Jacó, aquele citado anteriormente no nosso estudo. E mais tarde, seu sucessor Josué
tomou para si a tarefa de coordenar a tomada de Canaã. Para que ocorresse de maneira ordenada, a terra prometida fora dividida em uma dúzia de territórios. Como não existia um verdadeiro poder central, pois cada tribo governava a si própria, os líderes nacionais, que se designavam juízes, tinham um poder muito frágil e só conseguiam unir as várias tribos em caso de guerra com os povos inimigos. A união entre elas era tão delicada que por vezes até guerreavam entre si. Cansados destas situações, os clãs israelitas resolveram unir-se e instaurar uma monarquia. O profeta Samuel, o último dos juízes, designou Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Após Saul, teremos Davi, e depois o rei Salomão. Neste período, a monarquia viveu dias de paz, prosperidade e desenvolvimento cultural. Diversos edifícios públicos foram construídos, entre eles o primeiro Templo de Jerusalém. Com a ascensão ao poder do filho de Salomão, Roboão, por volta de 930 a.C., a monarquia fragmenta-se em duas partes: o reino de Israel, que abrangia as cidades de Siquém e Samaria, no norte, e o reino de Judá, em cujo território estava Jerusalém, ao sul. O reino de Israel e Judá, agora cada um com sua administração local, travavam grandes disputas, um querendo conquistar o outro, até que por volta do ano 730 a.C., o exército da Assíria, outra civilização mesopotâmica, invadiu Israel conquistando. O reino de Judá conseguiu finalmente paz, podendo se desenvolver. Mais de um século se passa e agora é a Babilônia, com o rei Nabucodonosor II, que empreende uma campanha militar contra um dos reinos, desta vez o de Judá. Conquistam Jerusalém em 597 a.C. e aprisionam toda a população, dando início ao período conhecido como Cativeiro da Babilônia. Estes dois eventos, tanto a conquista assíria como a babilônica, serviram para acirrar mais ainda os ânimos entre os reinos. O de Israel ficou estigmatizado, por exemplo, por ter se desvirtuado das características religiosas tradicionais, fato que não ocorrera no reino de Judá, mantendo-se sempre fiéis seguidores das leis cerimoniais de Moisés. Isto nos explica o porquê dos judeus odiarem tanto os samaritanos. A Samaria, como podemos perceber, era a capital do reino de Israel. O período de cativeiro babilônico terminou no primeiro ano de reinado de Ciro II, após a conquista persa da cidade da Babilônia. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. Vale ressaltar que antes da invasão assírio-babilônica, a religião judaica se concentrava no templo, na oferta e sacrifício de animais. Quando o povo foi levado cativo, eles não podiam mais oferecer esses sacrifícios. Não havia mais templo. O foco da religião virou então a leitura das Escrituras. Assim, começaram a ser concebidos pequenos espaços para o estudo sagrado, as chamadas sinagogas. E à medida que esses locais eram criados, necessitava-se de mais pessoas capacitadas a ler, interpretar e explicar ao povo. Precisava de gente para escrever mais cópias desses ensinamentos. Surge então a figura dos escribas, que eram os copistas dos ensinos de Deus. Eram aqueles também que, de tanto transcrever as Escrituras, acabavam virando grandes conhecedores da lei divina. Somente 400 anos depois dos escribas que surgem os fariseus, uma seita contra a aculturação judaica, principalmente causada pela influência grega e romana, querendo manter a pureza da religião hebraica. Mas esse tema vamos abordar somente no nosso próximo estudo. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.